primeiro oficial, William Murdoch, ordenou mudar o curso do navio e reverter as turbinas, mas era tarde demais. Às 11h40 da noite, um barulho ensurdecedor parecido com um trovão ecoou pelo navio. O Titanic tinha se chocado com um iceberg. Uma hora e meia depois de eu ter deitado, aconteceu o pior acidente que um ser humano já tinha presenciado. Foi horrível. Meu pai estava próximo da porta e disse: "Pegue suas roupas de frio e me siga." Minha mãe saiu da cabine e perguntou para um marinheiro o que tinha acontecido. "Por que nós paramos no meio do oceano?" Ele respondeu que não tinha acontecido nada demais, que tinha sido apenas um pequeno acidente. O navio seria consertado e a viagem voltaria ao normal em poucos minutos. O primeiro oficial, Murdoch, mandou fechar os compartimentos que davam acesso ao porão do navio, mas a água continuava a entrar no Titanic. O chefe de armazenamento do setor dos caldeirões número 5, que fica na parte inferior do navio, disse que o estrondo da batida foi parecido com um tiro. A impressão era de que toda a lateral do transatlântico tinha desabado. O iceberg perfurou o casco do navio, rompendo 6 compartimentos criados para vedar a passagem de água. Os projetistas do Titanic nunca imaginaram que nada de tão grave poderia acontecer. Quando um compartimento ia ficando cheio d'água, ele transbordava e alagava o outro compartimento, e assim sucessivamente, até que tudo estivesse cheio de água. O naufrágio do Titanic passou a ser uma questão de tempo. Logo depois do acidente, o capitão Smith correu para a sala de comando. Bruce Ismay, o diretor da White Star Line, também percebeu o tremor provocado pelo iceberg e saiu da cabine para descobrir o que tinha acontecido. O capitão Smith perguntou para Thomas Andrews, o projetista do navio, se ele poderia dimensionar a gravidade das avarias. Andrews disse que o Titanic não ia flutuar mais do que 2 horas. O capitão Smith enfrentava seu pior pesadelo em alto mar. Ele sabia que o transatlântico ia afundar e que só existiam botes salva-vidas para menos da metade dos passageiros. Como não tinha outra solução, mandou a tripulação descobrir os botes. Deve ser difícil para qualquer capitão tomar essa decisão, ainda mais quando se sabe que não existem botes para todos. Em cada um deles cabiam cerca de 65 pessoas, e você tinha que colocar os passageiros nos botes e jogá-los no meio do oceano para que contassem com a própria sorte para sobreviver. O anúncio da tragédia ecoou lentamente pelo Titanic. Em nenhuma das 3 classes, nem o alarme nem a sirene do barco foram acionados. A tripulação decidiu bater na porta de cada cabine, acordar os passageiros e pedir para que eles fossem para o deck superior vestidos com os coletes salva-vidas. Muitas pessoas não sabiam por que estavam vestindo os coletes salva-vidas e não compreendiam que o navio estava afundando. Eles achavam que não estava acontecendo nada demais e que todos estariam bem na hora do café da manhã. O capitão Smith mandou que os oficiais colocassem primeiro as mulheres e as crianças nos botes. Mas muitas mulheres não concordavam em abandonar os maridos. Até hoje é extremamente assustador imaginar o desafio enfrentado pelas primeiras mulheres que entraram nos botes e foram lançadas ao mar, no meio de uma noite fria. Principalmente porque, como os maridos, elas também acreditavam que o Titanic não afundaria nunca. Eu lembro que meu pai foi ao convés para descobrir o que estava acontecendo e recebeu a notícia de que o navio tinha batido no iceberg e que era melhor acordar as crianças e levá-las para a parte superior do Titanic. E foi isso que nós fizemos. Os passageiros da 3ª classe não tinham autorização para ir ao deck. Minha mãe estava com um bebê no colo e uma criança, e por causa disso eu acho que eles deixaram nossa família subir. Nós entramos no bote de número 13 e na despedida meu pai disse que esperava nos reencontrar brevemente. Eu fui colocada numa espécie de saco, mas meu irmão se perdeu e minha mãe não pôde fazer nada por ele. Os passageiros não sabiam que não existia um bote salva-vidas para todos, e isso não passava pela cabeça de ninguém. À 00h15, os operadores do telégrafo começaram a enviar mensagens de socorro.
Meia hora depois, surgiu uma esperança. A tripulação do Titanic avistou um ponto luminoso partindo de um navio distante. O oficial Jos Boxall disparou vários foguetes sinalizadores de socorro. A luz misteriosa era do navio a vapor Califórnia, que naquela noite estava a 19 milhas do Titanic. A tripulação do Califórnia notou os disparos, mas não sabia que o sinal vinha do Titanic. O capitão do Califórnia tentou fazer contato luminoso através do código Morse, mas não recebeu resposta. Sem a confirmação de que o navio estava em perigo, o capitão Stanley Lord decidiu seguir viagem. Os oficiais do Titanic continuaram a disparar morteiros, mas a luz misteriosa do Califórnia desapareceu no horizonte, e com ela, uma das últimas esperanças de salvação também se apagou. A tragédia do Titanic não aconteceu em apenas 10 ou 20 minutos. Parecia uma história inacabada, onde as pessoas lentamente iam descobrindo que algo de assustador estava acontecendo e que a urgência por socorro não parava de crescer enquanto o tempo ia se esgotando. Apesar dos problemas, os músicos do Titanic levaram os instrumentos para o convés e começaram a tocar na tentativa de acalmar os apavorados passageiros que entravam nos botes salva-vidas. Quem ainda estava nos andares inferiores não escutava o som da orquestra, mas sim o assustador estrondo da água entrando no navio e cobrindo as escadas. O transatlântico, que nunca afundaria, ficava cada vez mais perto do fundo do mar. No meio da confusão, alguns passageiros continuavam dormindo em suas cabines. O marido de uma senhora que estava na terceira classe subiu até o convés para descobrir o que estava acontecendo e não retornou. Ela decidiu dormir e só acordou quando o barco começou a inclinar. A mulher encontrou dificuldades para deixar a cabine, mas conseguiu entrar num dos botes e escapou do Titanic. Um dos principais problemas da terceira classe era a barreira do idioma. Quando os oficiais batiam nas portas e avisavam que o navio estava afundando, muitos imigrantes não compreendiam o que eles estavam falando. Além disso, as escadas para chegar ao convés onde estavam os botes eram de difícil acesso. O barulho nas escadas era ensurdecedor. As pessoas corriam por todos os lados. Os passageiros gritavam o tempo todo enquanto passavam apressados pelos corredores e salões. Nós colocamos nossas roupas, os vestidos de noite, calçamos os sapatos, mas não pegamos nenhum colete salva-vidas. Depois fomos para uma sala grande que estava cheia de mulheres, algumas vestidas com trajes de noite e outras com roupas íntimas. Elas choravam e estavam apavoradas porque não sabiam o que ia acontecer. Nós ficamos lá durante 5 minutos. Minha mãe disse para mim: "Ruth, lá fora está muito frio. Volte à cabine e pegue 3 cobertores para aquecer seu irmão caçula, que tem 2 anos, e sua irmã, que tem 4. Quando Ruth chegou na sala trazendo os cobertores, descobriu que sua família tinha partido num dos botes. Antes de deixar o navio, a mãe da menina implorou para que a filha fosse colocada no próximo bote. Então eu esperei. É claro que eu fiquei um pouco assustada. Eu estava nervosa porque nunca tinha imaginado que eu poderia morrer afogada. De qualquer maneira, me controlei e pedi para entrar no outro bote. O oficial do navio disse que sim. Me pegou no colo e me colocou na embarcação. O passageiro da segunda classe, Michel Navratil, tinha abandonado a mulher e os amigos e fugia no Titanic com seus 2 filhos. Ele pretendia começar uma vida nova na América. Logo depois que o navio se chocou com o iceberg, Michel levou os 2 meninos para um dos botes. Eu estava ansioso, provavelmente porque estava longe da minha mãe e não entendia que o Titanic ia afundar. Meu pai me colocou no bote e ainda lembro do momento em que soltaram as cordas e do barulho do pequeno barco batendo na água e das ondas do mar.
Vários passageiros tiveram atitudes heróicas e realizaram atos de bravura nas horas que antecederam o naufrágio do Titanic. Eu li dezenas de histórias de mulheres que tiveram a oportunidade de sair do Titanic, mas não aceitaram. A senhora Strauss foi uma delas. Um dos oficiais disse para ela entrar num dos botes. O marido dela ia continuar no navio porque tinha cedido seu lugar para uma mulher que estava com uma criança no colo. A senhora Strauss decidiu então permanecer no Titanic. Ela disse para o marido: se você vai ficar, eu também ficarei. Entre os homens corajosos estava John Jacob Astor, um passageiro da primeira classe. Depois de levar sua mulher Madeleine até um bote, ele se afastou discretamente. O milionário americano Benjamin Guggenheim e seu criado chegaram a vestir o colete salva-vidas, mas depois tiraram o equipamento de segurança e colocaram suas roupas mais chiques. Benjamin mandou para a mulher a seguinte mensagem: vestidos com nossas melhores roupas, estamos preparados para afundar como cavalheiros. Eu acho que os homens sabiam que eles não iam sobreviver. Um exemplo disso foi dado por Frank Goldschmidt. Ele disse para o filho: até breve, Frank. Eu te encontrarei mais tarde. O garoto achou que o pai ia segui-lo, mas isso não aconteceu. Os primeiros botes salva-vidas deixaram o Titanic apenas com metade da ocupação. Os oficiais temiam que eles virassem antes de cair no mar. Mas como o navio começou a afundar cada vez mais rápido, eles decidiram lotar os botes. O tempo passava e cada vez tinham menos botes no transatlântico. O pânico tomou conta de quem ainda estava a bordo. Alguns homens disputavam desesperadamente os últimos lugares. Meu pai levou minha mãe e eu até o bote 14. Quando começamos a descer, alguém pulou na embarcação. Era um homem e o oficial disse: eu ia atirar em você. E ele respondeu: você ia apavorar as mulheres e crianças que estão no bote. Um outro passageiro da terceira classe, chamado Daniel Buckley, pulou no bote número 4. Ele desceu agarrado na parte inferior da embarcação. Daniel contou que uma mulher colocou um cachecol na cabeça dele. Os oficiais do Titanic acharam que era uma mulher e deixaram Daniel seguir no bote. Alguns garotos que estavam entrando na adolescência tinham o direito de pegar os botes, mas isto não aconteceu. Os meninos foram barrados porque já não eram tão novos. Eles eram considerados jovens homens e não garotos. A senhora Lucille Carter estava em pé ao lado do filho de 12 anos de idade. Ela tirou o chapéu de palha da cabeça, colocou no filho e disse: agora podemos ir, ele é uma menina. Até as 2 da madrugada, o diretor da White Star Line, Bruce Ismay, ajudava a salvar as mulheres e as crianças. Mas momentos antes do penúltimo bote descer, ele decidiu salvar sua própria vida e abandonou o navio. Pouco depois das 2 horas da manhã, o último bote foi lançado nas águas geladas. Os passageiros atordoados ouviam a orquestra tocar o hino religioso, Meu Coração com Deus. A suave música foi interrompida bruscamente quando a polpa do navio se elevou rapidamente como um gigante indomável. Como os poucos botes já tinham partido, você pode imaginar o pânico dos passageiros que ainda estavam a bordo. Bem, eu acho que não dá para imaginar. Ninguém pode imaginar isto. Às 2h10, a polpa do Titanic continuava a se levantar. Faltava pouco para o transatlântico mergulhar de vez no fundo do mar. Cansado, o capitão Smith entrou na sala do telégrafo, dispensou os operadores do serviço e disse: agora é cada um por si. Nos últimos 15 minutos, o Titanic começou a afundar definitivamente. As pessoas falavam que sentiam o barco afundando debaixo dos próprios pés. Quando a polpa começou a levantar, barulhos, gritos e ruídos assustadores foram escutados. Tudo ao redor estava desabando. O ruído da mobília batendo no chão e das pessoas caindo se juntava ao som do navio partindo ao meio.